Alô, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e a todos aí que estão se preparando para um vestibular, para um concurso público. Eu sou o professor Carlos Queiroz, eu sou do Matemática 1001 Problemas e nessa videoaula nós vamos discutir para vocês como ler frações. Vamos lá? Lembrando aí que na próxima videoaula nós vamos discutir para vocês como classificar frações. Peço sempre a colaboração de vocês para que vocês curtam a nossa página, deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Para efetuarmos leituras de frações, nós devemos obedecer algumas regras básicas. Primeiro, se lê o numerador, lembrando que o numerador é aquele número que fica acima do traço de fração. Na sequência se lê o denominador, lembrando que o denominador é aquele número que fica abaixo do traço de fração. Como que se faz a leitura do denominador? Depende. Vamos analisar aqui a primeira situação. Denominador for maior do que 1 e menor do que 10. Se for 2, se lê meio. No caso de 3, terço. Quando for 4, quarto. No caso de 5, quinte. Se for 6, sexto. No caso de 7, sétimo. Quando for 8, oitavo. No caso de 9, nono. Então nós temos meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Vamos agora analisar alguns exemplos. Como é que nós efetuamos corretamente a leitura dessa fração? Lembrando que o numerador é 5 e o denominador é 8. O numerador é um número que fica acima do traço de fração e o denominador é um número que fica abaixo do traço de fração. Então, o numerador é 5, nós vamos ler o quê? 5 oitavos, porque o denominador é maior do que 1 e menor do que 10. Então, a leitura correta dessa fração é 5 oitavos. Mais um exemplo. E essa fração, nós temos o numerador igual a 15 e o denominador igual a 9. Denominador 9, ele é maior do que 1, menor do que 10. Vamos ver como é que fica a leitura correta desta fração. Lembrando que primeiro se faz a leitura do numerador. Então vai ficar 15 nonos. 15 é o valor do numerador. Nonos está relacionado com o denominador igual a 9. Então a leitura correta desta fração fica 15 nonos. E agora, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma fração em que o 1 é o numerador, o 2 é o denominador. Então, o denominador igual a 2 está naquele intervalo em que ele é maior do que 1 e menor do que 10. Como é que a gente faz a leitura, então? Primeiro, sempre a leitura do numerador. Então, 1, e quando o denominador é 2, se lê meio. Observe que meio está no singular, porque o denominador é uma unidade. Então, a leitura correta desta fração fica 1 meio. Esse exemplo, o numerador é igual a 5 e o denominador igual a 2. O denominador está compreendido entre 1 e 10. Como é que se faz a leitura? Primeira leitura do numerador, 5. 5 meios. Quando o denominador é 2, se lê meios. Observe que está no plural, porque o numerador ele é maior do que 1. Então, a leitura correta desta fração fica sendo 5 meios. Aqui uma outra situação que nós vamos analisar aqui para vocês. Se o denominador
for um número como 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante. Como é que se faz a leitura do denominador? Olha lá. No caso de 10, nós vamos ler décimo. No caso de 100, centésimo. Se for 1000, milésimo. Se for 10.000, décimo de milésimo. Se for 100.000, centésimo de milésimo. E no caso de 1 milhão, milésimo de milésimo. Vamos ver os exemplos? Olha aqui, ó. Nós temos o quê? O numerador vale 3 e o denominador igual a 10. Como é que se faz a leitura correta desta fração? Nós vamos ler 3 décimos. Percebam aqui, observem que está no plural, porque são 3 décimos. Ok? Esse exemplo, nós temos o numerador como sendo igual a 1 e o denominador igual a 100. Como que se faz a leitura correta desta fração? Lembram? Quando o denominador foi igual a 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, existe aí uma situação especial de leitura. Como é que fica? Então nós vamos ler essa fração como sendo 1 centésimo. Olha, importante, percebam que o centésimo está no singular porque o numerador é uma unidade, igual a 1. Trinta e 35 é o numerador. 1000 é o denominador. A leitura correta, 35 milésimos, também no plural. E quando o denominador for maior do que 10, como é que se faz então a leitura? O que é que se faz? Primeiro a gente lê um número e acrescenta-se a palavra avos. Então, se o denominador for 11, nós vamos ler 11 avos. Se for 12, 12 avos. Se for 13, 13 avos. 320, nós vamos ler 320 avos. Se for 86, 86 avos. Se for 25, denominador, 25 avos. Olha os exemplos. E agora, nós temos numerador igual a 5 e o denominador igual a 12. Denominador, observe, maior do que 10. Como é que se faz a leitura? Primeiro, nós efetivamos a leitura do numerador. 5. 5, 12 avos. Porque o denominador é maior do que 10 e não é um número decimal. Ok? Então, a leitura correta dessa fração é feita como sendo 5, 12 avos. E agora, como é que nós efetuamos corretamente a leitura dessa fração? O numerador é 50 e o denominador é 15. Então vamos ler. Primeiro a leitura do numerador, sem nenhuma dificuldade. 50. 50, 15 avos. Porque o denominador é um número maior do que 10 e não é decimal. Então a leitura correta dessa fração é 50, 15 avos. Deixo aqui para vocês a relação de videoaulas sobre esse tema importante, fração, videoaulas, essas que já estão lá disponíveis no nosso canal, Matemática 1001 Problemas. Agradeço muito aí a participação de vocês, então deixo o meu muito obrigado. Matemática 1001 Problemas agradece e peço sempre aí a colaboração de vocês para que vocês deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e comentem o nosso conteúdo. Continue estudando e até a próxima!